Olá! Esse mês eu estou participando, como todos os meses eu participo, do Desafio Literário do Tigre, e o tema desse mês é autores nacionais. Eu achei que era uma boa oportunidade para terminar dois livros que eu estava empacada já há algum tempinho, um deles há mais tempo do que o outro, e na verdade foi uma boa ideia, porque eu consegui terminar os dois, só que demorei bem mais do que eu esperava. Eu acreditava que eu terminasse já na primeira, segunda semana, e não, demorei 20 dias para terminar, mas tudo bem. São dois livros de crônicas, deixa eu achar aqui. Eu li As Verdades que Ela Não Diz, do Marcelo Rubens Paiva, e Banquete com os Deuses, do Luiz Fernando Veríssimo. Banquete com os Deuses eu comecei antes, empaquei, fiquei um tempão parada, e retomei agora. As verdades que Ela Não Diz, eu confesso que eu comecei a ler um pouquinho antes do desafio, então foi já meio que direcionado. O que eu não sabia é que o livro do Marcelo Rubens Paiva era um livro de crônicas. Eu tenho um problema com crônicas. Eu gosto, se for bem escrito, então, eu acho fantástico, só que eu desanimo muito rápido de ler crônicas. Eu leio, geralmente eu leio no Kindle, então é por percentual, então eu leio 20, 30% do livro e já estou cansada, não aguento mais, eu não quero mais crônica, sabe? Falta um pouco de identificação. Embora eu goste das crônicas em si, elas não me motivam a continuar lendo o livro. Então o que acontece? Eu leio umas 5, 6 e cansei, não quero mais. Elas começam a se tornar uma coisa só na minha cabeça. Não consigo diferenciar muito uma da outra. Então termino o livro e se me perguntar, e aí? O que você tirou do livro? Não sei, eu não consigo lembrar nem de uma única crônica assim, específica para poder falar, essa eu gostei mais do que aquela, essa eu achei mais interessante, aquela me marcou. Não, eu lembro assim de uma ideia geral das coisas que aconteceram, do tema do livro, mas eu não consigo lembrar exatamente, sabe, de crônica a crônica, ou pelo menos algumas marcantes. Eu não consigo absorver. Eu acho que eu funcionaria melhor se eu lesse uma crônica por dia, só que eu não consigo ler uma crônica por dia, quando eu tenho um livro em mãos. Se elas estivessem saindo, por exemplo, no jornal, ou se elas estivessem saindo num blog, ou, sei lá, aparecessem na minha mão uma vez por dia, eu conseguiria ler as crônicas e talvez absorver melhor. Mas assim como elas saem em livros, eu me sinto obrigada a ler uma depois da outra. E aí, como eu leio uma depois da outra, vira tudo uma coisa só. Eu não nasci para crônicas, assim como não nasci para poesia, porque eu não sei ler poesia. Eu leio poesia. Eu conversava uma vez com uma amiga minha, Luana, e eu falava para ela que a minha voz interna de poesia é terrível. Eu leio como eu estou escrevendo, eu leio como eu estou lendo realmente. Eu não consigo botar uma cadência, sabe, um ritmo, uma sonoridade que faça com que tudo faça sentido. Não faz sentido, pra mim eu não nasci pra essas coisas, gente. Eu sei que é um hábito que se adquire, que a gente vai educando com os anos, e eu não me eduquei pra isso. Talvez ainda, né, tenho o resto da vida pela frente, talvez. Mas enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. As Verdades que Ela Não Diz. Tá aqui o livro. Ele fala sobre o relacionamento do homem e mulher, sobre a forma que o homem vê a mulher no relacionamento, sobre como ele também conduz a relação dele, o que acontece de acordo com aquilo que ela vai reagindo. Tem umas crônicas bem legais, tem umas que não são tão legais assim. A forma como ele enxerga as mulheres tem vezes assim que é muito fantástico, tem outras que me deixaram assim meio com a pulga atrás da orelha, não sei explicar muito bem. Mas assim, eu gosto do Marcelo Rubens Paiva desde que eu era adolescente. Eu lembro que quando eu tinha acho que uns entre 10 e 12 anos, eu não lembro muito bem, e eu li Feliz Ano Velho. Eu fiquei assim apaixonada, mas assim, apaixonada, tanto pelo livro quanto pelo próprio Marcelo Rubens Paiva. Assim, e nossa, pra mim ele era tudo, os livros dele, eu pegava um atrás do outro e eu comi os livros deles. Assim, eu lembro que quando eu li Bala na Agulha, eu acho que é o nome, eu fiquei obcecada com o livro por mais de uma semana. Eu pensava no livro de manhã, tarde e à noite. Eu já tinha terminado, assim, é terrível. Eu era, assim, insuportável. Mas eu gostava muito dele e tal. E passaram-se anos e eu não li mais nada. Então, quando eu vi
a ideia do tema, do desafio, eu falei, eu encontrei o livro dele, falei, vou pegar pra ler e tal. Eu não sei, como eu falei, eu não sabia que era crônicas. E a forma dele escrever continua me agradando muito, eu acho muito divertido, muito gostoso, muito leve a escrita dele, assim, e eu achei bem legal, só que a próxima vez eu quero ler um romance, sabe, ou não livro de crônicas. Se bem que eu sempre acabo, né? Surge, aparece e eu leio, porque é rápido, é fácil. Isso é que engana, você olha e fala, é rapidinho, o livro é curtinho, vai terminar num tapa. E não termina, porque eu empaco. Eu sempre empaco lá pelos 20, 25%. Aí eu consigo, assim, com muito esforço, chegar nos 50%, aí eu empaco de novo. E aí, sou assim. Já sintam-se avisados. Minha situação com livros de crônicas é essa. O outro que eu li foi As Verdades que ela... foi O Banquete com os Deuses, do Luiz Fernando Veríssimo. Aqui está a capa dele. E eu sou muito desatenta. Eu li o livro sem ter muita ideia do que ele se tratava. Eu sabia que tinha a ver com arte, cultura e tal, mas eu não tinha muita ideia do que ele se tratava. Então quando eu digo que eu sou desatenta é porque eu não li a capa do livro. O livro fala assim, Banquete com os Deuses, cinema, literatura, música e outras artes. Tá. Eu não prestei atenção nesse detalhe, fui lendo o livro e percebi que as primeiras crônicas eram todas voltadas para o cinema, falando sobre o cinema antigo, o cinema moderno, sobre as histórias dele com o cinema, e eu achei elas bem interessantes, me deixou com vontade de ver vários filmes, não consigo lembrar de nenhum de cabeça assim agora, mas me deixou com várias impressões assim legais. De repente mudou, e como ele começou a falar sobre música, eu falei, ok, música, tá, vamos lá. E ele falando, não, minto, ele mudou para literatura e falando sobre livros, e você percebe, né, essa mudança, e começou a falar sobre autores, e é interessante como ele vai brincando com os autores e tal. E daqui a pouco ele estava falando sobre música, e eu falei, que interessante, esse livro fala, ele está dividindo em terços. Na verdade, inicialmente eu pensei que era um terço para cada parte, depois eu verifiquei que na verdade é um quarto para cada tema. Ele dividiu o livro em 4 partes, a primeira falando sobre música, depois sobre literatura, depois sobre música e depois, primeiro sobre cinema, primeiro sobre cinema, depois sobre literatura, depois sobre música, e ao final ele termina falando sobre várias artes em geral, sobre teatro, sobre pintura, sobre, até mesmo sobre, um pouquinho fala sobre música e cinema também misturadinho, sobre alguns autores também, enfim, ele faz um mix no final. Mas eu fui perceber isso enquanto estava lendo, claro, e só muito depois é que eu fui olhar a capa do livro e percebi, ele já avisava na capa sobre essa divisão. Eu não sou uma pessoa muito atenta, todo mundo já deve saber disso. Então, mas eu gostei bastante do livro, ele é bem interessante, ele me deixou com vontade de conhecer vários autores, tanto músicos, ele fala bastante sobre o jazz, sobre o bebop, e eu fiquei bem interessada, porque eu sempre tive interesse, só que eu nunca corri atrás de verdade para conhecer, então eu acho que está na hora de vencer essa minha deficiência, e aliás eu percebi muito bem que eu sou uma pessoa que não conhece nada de coisa alguma, porque eu não sabia, eu já tinha ouvido falar sobre as coisas que ele falava, mas eu não conheço profundamente nada daquilo. Então está na hora de eu colocar um pouquinho a minha cara nos livros e estudar um pouquinho sobre esse assunto, ver uns filmes interessantes, ouvir umas músicas diferentes, porque eu realmente não conheço nada das coisas mais antigas. Está na hora, né, de conhecer um pouco a nossa história, ou a história do mundo em geral, principalmente ligado à arte. Mas é isso então, foram os 2 livros que eu li para o Desafio Literário do Tigre, que é Autores Nacionais, O Banquete com os Deuses e As Verdades que ela não diz. A gente se vê mais tarde.